Você perguntou se temos o direito? Claro que sim. Em primeiro lugar, você é quem disse que queria ser o líder. As pressões de ser um líder? Devemos perdoá-lo, não importa o que você fez porque você tem essa desculpa? A razão pela qual você se endividou com jogos de azar só pode ser porque você era uma escória incompetente e perdedora. Lloyd implorou para que parasse, admitindo sua culpa e expressando sua incapacidade de suportar mais. Noel, impassível, continuou a condená-lo. Não finja convenientemente ter um corpo fraco, lixo. Se você quer perdão, tente levar mais 1000 golpes. Se você fizer isso, pelo menos vou ouvir seu pedido de desculpas. No meio da tensão, Walter perguntou a Noel se ele poderia lutar contra Lloyd e Tanya. Noel respondeu firmemente: eu serei capaz de enfrentá-los, mesmo que isso se torne uma luta até a morte. Walter, ponderando a intensidade de Noel, perguntou-se se Noel estava sendo insensível e queria ir embora naquele momento. Tanya vem na frente de seu namorado implorando: perdoe Lloyd já. Eu também estou implorando a você. Noel rugiu: então você vai tomar o lugar dele para ser chutado. Tanya? Eu acredito na igualdade de gênero. Você vê. Não vou facilitar para você só porque você é mulher. Tanya murmurou chocada: espere, não é isso que eu quis dizer. Noel acrescentou: vou dizer claramente, já que parece que você não consegue entender sua própria posição. Você também apostou com o dinheiro do partido junto com Lloyd, certo? Você é tão culpada quanto Tanya. Você não teria fugido com ele se não fosse. Ela tentou negar: você está errado. Eu só pensei que não deveria deixar Lloyd sozinho. Noel disse firmemente: vou perguntar mais uma vez, e ativou sua habilidade. Confesse tudo. Tanya começou a falar: sim, eu também joguei. Mas o culpado é aquele idiota do Lloyd. Eu definitivamente teria vencido se ele tivesse me emprestado mais dinheiro. Foi porque ele continuou apostando sozinho que as coisas acabaram assim. Depois que Tanya percebeu que Noel havia usado uma habilidade de confissão nela, ela ficou surpresa. Questionando suas ações, ela o confrontou, expressando sua raiva e preocupação com o uso de habilidades que manipulam a mente de uma pessoa. Ela enfatizou o caos potencial que tais habilidades poderiam causar na sociedade, alertando Noel sobre as graves consequências do uso de tais habilidades para ganho pessoal. Noel, no entanto, reconheceu sua acusação calmamente. Ele explicou que, em circunstâncias normais, o uso de tais habilidades de alteração mental seria de fato imperdoável e poderia levar à prisão. Mas no caso de Tanya, como criminosa envolvida em desvio de fundos do partido, as leis do Império permitiam o uso de tais habilidades para extrair confissões de criminosos. Tanya viu esclarecimento, perguntando se ela ainda enfrentaria acusações por suas ações. Noel respondeu sombriamente, informando-lhe que, apesar da confissão, a pena por desvio de fundos era severa, uma sentença de 10 anos de trabalho forçado. Ele parabenizou ironicamente tanto Tanya quanto Lloyd por se tornarem oficialmente reconhecidos como criminosos de verdade, expressando uma forma distorcida de orgulho em seu agora status criminoso como ex-aliados. Com essa revelação e confirmação de seu destino, ele declarou o fim da discussão, indicando que o assunto havia sido resolvido. No meio da conversa, o homem que os acompanhava interveio, expressando sua satisfação com a troca. Ele lembrou Noel sobre a recompensa prometida de 500 mil fio e pediu que ele cumprisse prontamente o acordo. Noel garantiu-lhe que pagaria o dinheiro e instruiu o homem a esperar pacientemente por seu pagamento. No entanto, o homem não estava disposto a esperar mais e insistiu no pagamento imediato, afirmando que eles também estavam ocupados e não podiam se dar ao luxo de mais atrasos. À medida que a tensão aumentava, a impaciência do homem ficou evidente, exigindo a soma devida sem mais atrasos. Essa frustração escalou a um ponto em que o homem ameaçou Noel, apontando para sua arma, exigindo-a como compensação caso o dinheiro não estivesse disponível. Reagindo à ameaça à sua posse, Noel alertou o homem para não tocar em Silverchan, sua arma de prata, enfatizando seu compromisso em liquidar a dívida e evitar conflitos desnecessários. Noel então confrontou a suposição do homem de que ele poderia facilmente roubar de alguém habilidoso em negociação. Ele expressou sua confiança em suas habilidades de combate corpo a corpo, afirmando que suas habilidades superavam as de seus associados, Lloyd e Walter.
A troca estalou de tensão, a ameaça de violência pairando sobre sua disputa. Quando uma carruagem parou abruptamente nas proximidades, Walter expressou sua curiosidade sobre a perturbação, perguntando o que havia causado a interrupção repentina. Saindo da carruagem, um homem de aparência estranha expressou sua frustração com o campo poeirento e mal cheiroso, reclamando especialmente do cheiro de esterco de cavalo. Ao ver o homem, o grupo o reconheceu imediatamente. Ele não era outro senão o comerciante de escravos Fenócio Bargini. Dirigindo-se a Noel com familiaridade, ele desculpou-se por mantê-lo esperando, referindo-se a ele casualmente acrescentando Chan ao seu nome. A menção do comerciante de escravos alarmou Tânia e Lloyd, deixando-os perplexos e preocupados. Ouvindo a palavra escravo, dirigiram suas perguntas a Noel, ansiosos por suas intenções em relação a eles e o envolvimento de uma figura associada à escravidão. Onde há luz, há também sombra. Mesmo na capital imperial, que está no auge da prosperidade, não é exceção, ou seja, a existência de organizações criminosas. Entre eles, a família Luciano é o principal sindicato yakuza, abrangendo fronteiras com afiliados envolvidos em negócios ilícitos comuns, prostituição, drogas, jogos de azar, chantagem e assassinato. Sua influência se estende até mesmo a conexões dentro da família real, valendo-lhes o título de rei do submundo na capital imperial. Em meio a este submundo, reina Fenócio Bargini, uma figura complexa que atua como conselheiro do sublíder da família Luciano e como dom da família Bargini. Combinando sofisticação e vulgaridade, alegria e crueldade, magnanimidade e astúcia, ele é uma mistura inexplicável de pacifismo e sadismo impenitente. Famoso como o Pierrot louco, sua vida é marcada por extremos. Fenócio questiona Noel sobre a iniciação imediata de negociações comerciais e solicita a confirmação de ambos sobre a permissão para tal. Noel, com um sorriso, assegura que não há problema e revela sua intenção de vender Lloyd e Tânia como escravos. Walter fica surpreso com a declaração e questiona Noel sobre a natureza do negócio mencionado anteriormente. Noel evade a pergunta, afirmando que irá contar-lhe mais tarde. Ele reconhece que, de acordo com as especulações de Walter, a situação financeira de Lloyd e Tânia era esperada e por isso trouxe Fenócio. O dinheiro desperdiçado por eles será recuperado vendendo-os. Noel então orienta Fenócio a encontrar mestres adequados para eles, ao que ele responde confiantemente que deixará isso por sua conta e que agora começará a inspecionar os escravos. Lloyd protesta, questionando se eles não têm escolha a não ser se tornarem escravos. Noel pergunta se eles estão dispostos a se tornarem escravos, recebendo uma resposta negativa. Ele então afirma que, nesse caso, só pode entregá-los à polícia militar e menciona que a pena por apropriação indébita é de 10 anos de trabalho forçado. Ele destaca as condições terríveis enfrentadas pelos prisioneiros nas minas, citando uma taxa de sobrevivência mínima de 2% para aqueles submetidos a trabalho árduo sem nutrição adequada. Tentando oferecer uma perspectiva alternativa, Noel sugere que se tornar escravo de um mestre potencialmente bondoso poderia ser um destino melhor. Fenócio, por outro lado, expressa dramaticamente sua expectativa de que eles sejam fisicamente adequados para a escravidão. Ele já havia antecipado isso desde o início, destacando que ambos têm corpos bons, robustos e livres de deformidades, o que lhes garantiria um alto preço. Noel pondera o valor dos dois indivíduos no mercado de escravos da capital imperial, estimando-o em pelo menos 10 milhões de dólares, o que poderia efetivamente recuperar os 8,4 milhões de dólares roubados. Fenócio pergunta sobre o preço de compra proposto, sugerindo um valor. No entanto, Noel fica chocado com o preço inesperadamente baixo de 6 milhões de dólares. Curioso sobre a razão para essa redução drástica, ele questiona Fenócio, que responde com um pedido de desculpas, explicando que a Igreja da Santa Cruz está emitindo uma ordem de austeridade. Essencialmente, se alguém tiver dinheiro sobrando, deve doá-lo à Igreja. Ele destaca a influência significativa da Igreja da Santa Cruz, a maior entidade religiosa do Império, que venera o Deus da criação, Emmet. Ir contra as diretrizes da Igreja é considerado uma traição aos antepassados e uma negação de si mesmo. Dada a influência substancial da Igreja, até mesmo a família real e seus seguidores aderem estritamente aos seus decretos, resultando em um aperto financeiro entre sua clientela.
Como consequência, ele não teve outra opção senão reduzir drasticamente os preços de venda para cumprir a ordem percebida. Noel, surpreso com a revelação, busca confirmação sobre o preço incomumente baixo ser consequência das ordens da igreja. Fenócio afirma isso, explicando que, uma vez concluído o mandato da igreja, os preços voltariam ao normal. No entanto, no momento, suas mãos estão atadas devido a circunstâncias em curso, um timing infeliz. Apesar de seu ceticismo inicial, Noel pondera e percebe que Fenócio provavelmente não iria fabricar uma mentira que logo seria exposta. Fenócio, em um surto dramático, declara um sentimento de situação compartilhada e expressa alívio pela compreensão de Noel, pontuando seu sentimento com um gesto afetuoso. Em resposta, Noel permanece composto e calmamente propõe vender os escravos por 11 milhões de dólares. Grato pela oferta, Noel expressa entusiasmo em prosseguir com o negócio ao preço acordado. Fenócio expressa surpresa, questionando o súbito aumento de preço para 11 milhões. Seu choque aumenta quando Noel revela que o preço subiu para 12 milhões, com cada palavra de Fenócio aparentemente elevando o preço em 1 milhão, atingindo impressionantes 14 milhões. Indeternado, Fenócio contempla aumentá-lo ainda mais para 15 milhões. Ele explode de raiva, lançando acusações contra Noel, questionando a validade da situação e acusando Noel de tentar enganá-lo. Noel, imperturbável, oferece uma proposta. Se Fenócio comprar o item por 15 milhões, ele manipulará a aparência da venda para refletir um valor duplicado de 30 milhões. Fenócio, suspeitoso, insinua que Noel pode estar artificialmente inflando o valor da mercadoria por meio de táticas de venda falsas. Noel explica que, normalmente, os preços são determinados pela interação entre oferta e demanda. Às vezes, há casos em que o valor da mercadoria é determinado por seu preço. Basicamente, quanto mais raro e valioso algo é, mais desejado ele será, o que estimula o desejo de comprá-lo. Os escravos que ele compra a um preço alto durante um período em que a ordem de austeridade prejudicou o mercado de escravos, sem dúvida aumentarão de valor. Em vez de baixar os preços, a coisa certa a fazer é aumentar os preços daqueles que têm valor, como estes. Então, ele pede o consentimento de Fenócio. Ele responde que, se ele assegurar e suas histórias coincidirem, ele está disposto a cooperar com seu plano. Mas se a verdade vier à tona, ambos enfrentarão consequências graves. Noel rebate, comparando o risco a um piquenique casual, e pergunta se há algum problema com isso. Fenócio, contemplando, expressa descrença na tentativa de Noel de tirar dinheiro dele, afirmando que em toda a capital imperial não haveria outro tão ousado para tentar tal coisa. Ele então oferece a Noel a oportunidade de se juntar à sua família como executivo, sugerindo que ele seria bem-vindo. Noel recusa sua oferta, dizendo que seu propósito é o de um buscador. Fenócio rapidamente concorda em comprar a mercadoria por 15 milhões, mas insiste que é um negócio único. Com raiva, ele repreende o negociador com frustração. Noel, tendo fechado o negócio, expressa satisfação em poder compensar perdas anteriores e criar um novo empreendimento. De repente, o homem que veio com Noel comenta sobre sua vitória nas negociações contra o Pierrot louco. Fenócio, apontando para o homem desgrenhado, questiona sua identidade e emite um aviso. Ele alertou o homem que, se os eventos de hoje fossem expostos, as graves consequências afetariam não apenas ele, mas também sua família, amante e amigos, ameaçando alimentá-los aos seus porcos. O homem sussurrou assustado que não diria uma palavra a ninguém. Então, Fenócio entregou a Noel uma bolsa de moedas, dizendo: "Aqui está o adiantamento de 500 mil conforme prometido, e transferirá o restante para sua conta amanhã." Noel passou a bolsa para o homem e se dirigiu a Walter, afirmando que não tinha mais negócios ali e que estavam indo embora. Tânia implorou a Noel, sentindo-se traída, perguntando se eles eram aliados. Noel, com um tom severo, comentou que alguém que joga com o dinheiro dos outros não pode ser considerado um aliado, afirmando que aqueles que traem uma vez provavelmente o farão repetidamente. Ele se despediu e ela se voltou para Walter, implorando por ajuda. Walter, com pesar, expressou sua incapacidade de ajudar. Tânia, em um estado histérico, acusou-o de ser inútil em momentos críticos e questionou sua capacidade, usando palavras duras. Noel instou Fenócio a levá-los embora,
e ele concordou, dirigindo-se carinhosamente aos escravos enquanto se preparavam para partir. Tânia, enquanto era levada embora, amaldiçoou vocalmente tanto Noel quanto Walter. Enquanto se afastavam, Fenócio se despediu de Noel, que então pediu a Walter que se juntasse a ele. O homem presente na cena insultou Noel por depender de conexões com a Yakuza, ao que ele respondeu calmamente, afirmando que era um insulto fraco comparado ao vocabulário de Tânia. Ele comentou sobre a capacidade de ganhar dinheiro, apesar de precisar de aliados para o combate, sugerindo que aqueles com empregos regulares deveriam obter melhores resultados. Ele se referiu a Noel como um demônio por vender aliados como escravos. Ele reconheceu calmamente o insulto, destacando como, para buscadores como ele que caçam seres como bestas, ser rotulado como demônio implicava ser a existência mais abominável. Ele desafiou a noção de ser chamado de o mais fraco e o mais maligno, sugerindo que abraçar tais rótulos poderia levá-lo a se tornar o mais forte do mundo. Alguns dias depois, Noel se aproximou de Walter no clube e lhe entregou uma bolsa de moedas, dizendo que Fenócio lhe enviou dinheiro e que aquela era sua parte. Ele aceitou com o coração pesado, comentando que receberam o dinheiro, mas isso não lhe traz nenhuma alegria. Independentemente das circunstâncias, é dinheiro ganho vendendo seus aliados, mas ele não tem forças para recusar. Notando a bebida de Walter, Noel comentou se ele voltou ao uísque e parecia estar aproveitando. Walter, contemplando o futuro, perguntou a Noel sobre seu plano futuro a partir dali. Ele lhe disse que precisavam preencher a lacuna deixada por aqueles dois. Walter questionou: "Você acha que é possível preenchê-la?" Noel reconheceu o desafio, afirmando que não seria fácil. Talentos excepcionais já teriam suas próprias alianças. Mesmo que tentassem recrutá-los, um grupo em desordem não os atrairia. Em um súbito acesso de raiva, Walter bateu com a mão na mesa, expressando sua frustração, dizendo que não era disso que estava falando. Os quatro juntos compunham o Blue Beyond. Não há ninguém que possa substituir Lloyd e Tânia. Ele perguntou se estava errado. Noel respondeu sombriamente, dizendo que ele estava enganado. Eles eram excepcionais, mas, em última análise, eram apenas de rank C. Eles não são insubstituíveis. Nesta capital imperial, indivíduos como eles são abundantes. Interrompendo Noel, Walter reiterou que não era isso que ele queria dizer. Mantendo a compostura, Noel respondeu calmamente: "Não, é exatamente isso. Ser um buscador não é fácil. Tomar decisões com base em emoções é tolice." Ele observou que a angústia de Walter decorre de ver a verdadeira natureza de Tânia. Ele zombou, dizendo que ela era apenas esse tipo de mulher. Ao ouvir isso, Walter, consumido pela raiva, levantou-se e agarrou a gola de Noel com força e o amaldiçoou. Ele manteve a calma e comentou como ele ainda nutria sentimentos por ela, apesar de todas as coisas dolorosas que ela disse sobre ele. Ele deve ser incrivelmente leal. Noel sugeriu a ele porque ele não comprou Tânia para si mesmo. Então ela seria exclusivamente dele para sempre. As palavras de Noel provocaram a raiva de Walter e ele o socou. Noel sugeriu que, se isso aliviaria sua dor, ele permitiria que ele desse alguns socos nele, pois essa era a mensagem que a expressão de Walter parecia transmitir. Intrigado pela capacidade de Noel de permanecer calmo, apesar de ser mais jovem, ele ponderou: por que ele pode se comportar assim, tão calmo, apesar de ser menor e mais fraco do que eu? O que nos diferencia? Sentindo-se inferior, ele expressou a Noel que não era nada comparado a ele. Não há chance de encontrar novos aliados. Quem gostaria de se juntar a um grupo que traz seus aliados e os vende como escravos? Noel contra-atacou, dizendo que aqueles que não têm coragem podem hesitar, mas indivíduos verdadeiramente excepcionais os respeitarão por abordar a má conduta dentro do grupo, em vez de varrê-la para debaixo do tapete. Profundamente pensativo, Walter contemplou as palavras de Noel, reconhecendo que a maioria das pessoas tende à covardia. Ele enfatizou a importância de não apenas evitar inimigos, mas sim garantir a capacidade de formar alianças, mantendo-se firmes em seus princípios. Noel disse a ele: que tal se tornar vilões promissores? Ele refletiu em voz alta, vendo potencial em retratar uma imagem distinta das massas tímidas.
Expressando seus próprios sentimentos de inadequação, Walter admitiu tristemente sua fraqueza percebida em comparação com a força de Noel. Noel, no entanto, o tranquilizou, reconhecendo o papel indispensável de Walter em suas batalhas passadas, reconhecendo sua força, apesar de suas dúvidas. Ele estendeu a mão, instando Walter a recomeçar juntos, enfatizando a necessidade comum de substituir membros do grupo. Mas Walter, tomado pelo arrependimento, pediu desculpas por sua decisão de deixar de ser um buscador, expressando sua relutância em continuar. Ele se afastou, ponderando o que deveria fazer ao voltar para casa. Enquanto se afastava, ele sentiu a presença de Noel atrás dele e perguntou se ele tinha vindo para se despedir. Noel, em resposta, entregou-lhe algo, um presente de despedida. Era uma garrafa de uísque, o que o levou a questionar por que Noel estava lhe dando aquilo. Ele simplesmente comentou: "Você não terá muitas oportunidades de apreciar esta marca em sua cidade natal, terá?" Com isso, Noel se despediu, afirmando que havia cumprido o que veio fazer ali, então estava voltando. Qui disse: "Walter." Os pensamentos de Walter giravam em torno da incerteza sobre a natureza de Noel, questionando se ele era compassivo ou insensível. Ele refletiu sobre algo desconhecido para Noel. A verdadeira afeição de Tânia estava direcionada ao buscador, reconhecendo que Noel via os relacionamentos de forma diferente. Ele se via não como um amante, mas como um aliado no trabalho compartilhado. Portanto, não havia lugar para Tânia ao lado de Noel. Relembrando conversas com Lloyd sobre as lutas de Tânia, Walter contemplou se ele tivesse ficado ao lado dela em vez de Lloyd, ela teria feito uma escolha diferente? Ele percebeu que, em qualquer cenário, ele teria sido apenas um substituto para Noel no final. Reconhecendo as palavras anteriores de Noel sobre replicabilidade, ele chegou a uma conclusão. Entre todos eles, Noel era o verdadeiramente insubstituível, único e especial, merecedor de uma posição de comando superior. Ele encorajou Noel a lutar pela grandeza, reconhecendo seu potencial para se tornar o ser mais forte. Em um sentimento de encerramento sincero, ele expressou sua crença em Noel, referindo-se a ele como o melhor amigo e reconhecendo-o como alguém verdadeiramente excepcional em seu círculo. Enquanto Noel caminhava sozinho, foi confrontado pelo homem que reivindicou a recompensa por encontrar Tânia e Lloyd. O homem zombou dele, afirmando que até mesmo Walter o abandonara no final, aproveitando a oportunidade de se vingar pelo que percebia como zombaria. Noel, no entanto, respondeu com risadas, zombando do plano do homem de retaliar usando métodos enganosos e admirando sarcasticamente o suposto orgulho do homem. Impávido, o homem continuou lançando ameaças, alertando Noel sobre o arrependimento que enfrentaria por parecer composto. Mantendo-se composto, Noel concordou calmamente com uma desvantagem, sugerindo que enfrentasse o grupo de olhos fechados. Furioso, o homem ordenou a seus subordinados que atacassem, lançando ameaças e ordenando-lhes que eliminassem Noel. Em uma rápida reviravolta, enquanto o grupo avançava em direção a Noel, no momento seguinte, o homem estava no chão, segurando os olhos e gritando de impotência. Noel, observando a situação, identificou-a como uma concussão cardíaca, optando por não tirar suas vidas apesar do ataque. Zombando, Noel sugeriu uma troca. Ele não os machucaria, mas pediu que espalhassem a palavra sobre as consequências de mexer com ele. Ao se afastar, Noel encontrou uma visão incomum, a pele de uma cobra despedaçada no coração da cidade. Refletindo sobre isso, ele meditou sobre a cobra que trocava suas velhas escamas por outras mais fortes, um processo necessário para a evolução. Percebendo a importância de abandonar o velho para abraçar o novo, Noel tomou uma decisão firme. A partir daquele dia, Blue Beyond renasceria. Ele afixou um aviso procurando novos membros do grupo, sinalizando um novo começo. Enquanto isso, uma garota que encontrou o aviso de recrutamento ponderou em voz alta: "Eu te encontrei, Noel Stalin."